mestre está ministrando boas novas a todos. Tomai e comei todos vós. Eis aqui, multiplica-se para todos. Distribuam entre a multidão. Dia. Obrigada. O dia está lindo. Sim, uma dádiva. Bom dia, meu senhor. Posso me assentar aqui junto ao senhor? Certamente, jovem. Sinta-se à vontade. Hoje o dia não está tão quente como ultimamente tem sido. Podemos conversar um pouco? Ou prefere que procuremos uma sombra em outro lugar para nossa conversa? Sim, seria bom. Mas se o que minha filha deseja saber não demandar muito tempo, podemos continuar aqui. Não será uma conversa muito longa não, meu senhor. Será breve, pois não quero tomar muito do seu tempo. Então me diga o que minha filha deseja de um simples e velho homem como eu. Preciso da sua sabedoria, ancião. Pois ouvi dizer que meu senhor conhece muito das escrituras sagradas e quero também aprender um pouco. Pode me ensinar? Sim, minha filha, com prazer partilharei o que sei. Então vou lhe dizer o que está escrito no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Escute, minha filha. Sim, por favor, conte-me. Também a morte de João Batista, entre tantos outros acontecimentos. E Sim, partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam. Eles ficaram admirados com o quê? Com sua sabedoria. De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Elas vêm... E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de Judas e de Simão? Sim. E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. É uma lição importante. Sim, muito importante. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Entendo, é um ensinamento de humildade e simplicidade. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem saindo dali. Sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse: João que batizava ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, ao qual eu degolei e ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere. Entendo. E o que aconteceu depois? Ele foi mantido preso, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo. E guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes, e tribunos, e príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E, saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro. Meu senhor, fale-me como foi a primeira multiplicação dos pães e peixes. Há um grande milagre que mostrou o poder do Senhor. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós e a parte em lugar deserto e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E muitos os conheceram.
E correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E, Entendo. como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito avançado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. Sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram, e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Meu senhor, penso que este milagre está entre os maiores milagres que Jesus operou. Sim, foi um sinal do poder divino. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E, quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E, saindo eles do barco, logo o conheceram. E, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças. E rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Bem, minha jovem senhora, isto é tudo o que Marcos registrou no capítulo 6 de seu evangelho. Mas não acaba assim, ele registrou muito mais. Se minha senhora quiser, posso continuar a falar. O que acha? A sabedoria vem com a experiência, minha filha. Reflita sobre isso e você verá a verdade. Ótimo, meu senhor. Vou querer ouvi-lo em outra ocasião. Pessoal, ficamos agradecidos a todos que nos acompanharam neste breve tempo e rogamos a Deus que abençoe a todos vocês. E sendo assim, pedimos que aguardem nossa próxima gravação com o capítulo 7. Agradeço também ao nosso generoso amigo que, conhecedor das Escrituras, nos premiou contando um pouquinho do muito que sabe. Então, beijos a todos e até nosso próximo vídeo. Meu amigo, vamos sair deste sol, ok? Sim, vamos.